Casa hoje, geralmente de sexta-feira eu fico direto aqui na igreja, mas fui para casa hoje e fiquei o tempo todo inquieto, quero saber o que Deus queria que partilhasse com vocês hoje aqui. Quantos aqui conhecem a história do Pedro? Pedro, o discípulo de Jesus, o apóstolo. Quantos conhecem? Quando a gente fala de Pedro, o que a gente mais lembra é do cara que fez o quê? Hein? Cortou a orelha. Hein? Andou nas águas, né? Negou Jesus, né? O interessante é que, geralmente, a gente lembra das pessoas a parte mais ruim, mais podre das pessoas, né? Outro dia quando mandaram para mim lá no Instagram, Alex, na liga, por mais que você fale, mas lá na liga tem panelinha. E aí outro dia a gente teve aquele Fala Pastor aqui, e alguém fez uma pergunta, o que você acha de alguém que na igreja é um, fora da igreja é outro? Geralmente a gente está mais atento às coisas negativas que as pessoas fazem. É sempre assim. O bom é que Jesus, quando olha para mim e para você, Ele sabe quem nós somos. Somos falhos, frágeis, pecadores, limitados. E o melhor ainda é que quando Deus olha para mim e para você, Ele não me enxerga, Ele não lhe enxerga. Sabe quem Ele enxerga quando Ele olha para mim e para você? Jesus. O sangue de Jesus. E aí eu queria refletir com vocês sobre uma mudança que somente o Espírito Santo pode fazer. Você já escutou a história assim? Não, mas quando eu vou ajudar ele, eu quero ajudá-lo. Já tem muito isso. É porque eu me preocupo e eu quero ajudá-lo. Claro, você pode ajudar, mas você não tem poder para mudar ninguém. Não, eu vou namorar com ele assim, e quando eu casar, não vai, porque você não tem poder de mudar ninguém. Eu não tenho poder de mudar aquela não tem poder de me mudar. Aquele tem sido um instrumento de Deus para me ajudar na transformação que o Espírito Santo está fazendo em mim. Mas ela não tem poder nenhum de me transformar. Porque o problema do coração, o problema do homem é o coração do homem, que é pecador. E a doença do coração só Jesus pode curar. Então, você disser, o cara que cortou a orelha do Malco, do soldado, o cara que andou sobre as águas, mas depois vacilou. A gente, né? A gente acha que se a gente fosse no lugar de Pedro, a gente não ia afundar. A gente, na verdade, não ia nem dar um passo sequer para ir em direção a Jesus. A gente não ia dar, essa é a verdade. A gente lembra do cara que negou. Tudo isso é fato. Mas nunca olhe para ninguém. E nunca defina ninguém por causa de um capítulo, por causa de uma página que você leu de alguém. Tá? Você pode de repente encontrar alguém aqui na igreja que antes de Cristo, ou que talvez em Cristo, já caminhando com Cristo, cometeu algumas coisas lá atrás. Mas em Cristo tudo é feito novo. Jesus transforma. Jesus muda a história das pessoas. E aí, o capítulo 2, eu não sei se vai dar para ir colocando os textos aí. Eu pedi hoje para fazer diferente. Eu só anotei os versículos. Não sei se vai dar certo, que o Espírito Santo me ajude. As ideias estavam aqui borbulhando na minha cabeça. Eu geralmente anoto tudo, porque depois dos 40 a gente esquece tudo. Então tem que anotar, mas vamos ver se vai dar certo. Capítulo 2 de Atos, versículo 4. Está aí já não? Atos, capítulo 2, verso 4. Eu vou tentar. O Benjamin ficou com o meu iPad hoje. Eu me lasquei todinho hoje. Eu sem um iPad, eu sou metade de um homem. Ou metade de um pregador.
não estou enxergando nada. Sabe o que é nada? Nada. Aqui. Faça uma vaquinha, compre um óculos, ligar para mim, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Vocês estão muito incrédulos. Eu já fui fazer o exame lá. Vou fazer propaganda da clínica do seu pai. Atos capítulo 2, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Presta atenção. Algumas coisas mudam as pessoas. O dinheiro muda as pessoas, sim ou não? Tem gente que não tem nada. Deus abençoa, Deus faz prosperar, mas depois essa pessoa se torna orgulhosa, vaidosa, prepotente. As pessoas mudam. O status muda as pessoas, sim ou não? Ah, agora eu sou famosa, agora eu sou blogueirinha. Antes de ser blogueira não era nada, e continua sendo blogueira e também não é nada. A não ser que você seja uma blogueira para a glória de Deus. Eu estou até pensando em ganhar dinheiro sendo blogueiro. Eu vou começar a contar uns causos da minha infância e da adolescência lá de Matriz. Aí tu ia ver, eu ia ficar rico na hora. Então o status, o dinheiro muda as pessoas. Você de repente, de maneira surpreendente, você vai dormir sei lá, ninguém te conhece. Daqui a pouco tu tem 50 mil seguidores, que dos 50 mil seguidores tu só conhece tua mãe, teu pai, tuas primas, o resto tu não conhece ninguém. Alguém conhece todos os seguidores que tem no Instagram? Levanta a mão aqui. Alguém conhece todo mundo que está no Instagram? Peça perdão em nome de Jesus, vocês que levantou a mão. Pode pedir perdão, porque está mentindo. Ninguém conhece, Dani. Conhece, Kaique? Não, tem gente que me pede para me... Agora eu bloqueei meu Instagram. Porque tem gente que está lá só para curiosidade. Na verdade, a maioria está por curiosidade. Vou ver o que foi que ele postou hoje. Tem gente que está me pedindo para me seguir, nem foto tem. Eu disse, então deve ser o Satanás. Eu não estou nem aceitando mais que não tem foto. E se não tiver amigo em comum, eu não aceito mais não. Eu sei que você é o enviado do capeta, do inferno que está ali. O status, a amizade muda a gente ou não muda? A amizade. E como muda? Então cuidado. Então as amizades mudam as pessoas, o dinheiro muda as pessoas, o status social muda as pessoas. Mas existe uma mudança que só o Espírito Santo pode fazer. E é dessa que eu quero falar. Vocês disseram, Pedro, o cara que negou, Pedro, o cara que precipitado. Que ele foi precipitado lá e já pegou a peixeira e cortou a orelha do cara, precipitado. Eu e você somos precipitados muitas vezes, sim ou não? Sim, claro. Precipitado, não espera o tempo de Deus, fala na hora errada, age na hora errada, somos assim. E a gente acha, não, é o Pedro, o cara que negou, a gente nega Jesus também todo dia. A gente nega quando não ora, a gente nega quando não lê a palavra, a gente nega quando não vê a igreja, podendo vir a igreja, mas a gente acha que é melhor que o Pedro. A gente é assim, pecador é o outro, a gente é santo, a gente é assim, irmão. A gente é assim, vagabundo mesmo, a gente é. A gente acha que é melhor que o outro. A gente quando vai olhar para o outro, a gente sobe num pedestral e não, eu sou o mais santo. Se tivesse um lugar na Trindade para ter a quarta pessoa na Trindade, era tu. De tão santo que tu é. Ah, não, porque a fulana, aí tu vê um cisco que está no olho da irmã, mas tu não vê, né, uma trave gigante de pecado que está na tua vida. A gente é assim. Mas a gente acha que o Pedro, né, que nega, o Pedro que é precipitado. E aí a Bíblia diz que todos estavam reunidos e todos foram, como? Como foi que todos ficaram? Cheios do Espírito Santo. Isso é o início de Atos dos Apóstolos. O episódio de Pedro, da negação, quando ele nega Jesus,
Antes de Atos tem João, o Evangelho de João. Quando Pedro nega, Jesus está sendo carregado para ser preso. Pedro então está seguindo Jesus de longe. É só um pano de fundo para você. Jesus então é preso, Jesus então morre, é crucificado. Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscita, Jesus aparece a Pedro. Jesus tem uma conversa com Pedro em João 21. E nessa conversa Jesus havia ressuscitado. Encontra Pedro triste, fracassado. O capeta soprando no ouvido dele: você negou o seu mestre, você não presta, você é um crente vagabundo. Cadê você que não vai mais orar? Cadê você que não vai mais para a igreja? Pedro estava arrasado. Quando a gente nega Jesus, a gente fica arrasado. Fica ou não fica? Fica ou não fica? E aí Jesus então aparece para Pedro. E Jesus chega para Pedro, chega para os discípulos depois e diz: olha, fiquem em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém. Eles obedecem e ficam em Jerusalém. Jesus volta para o Pai. E quando eles estão reunidos numa casa, talvez orando, momento de comunhão, a Bíblia diz que a promessa se cumpre e eles recebem o Espírito Santo e todos ficam cheios do Espírito Santo. A história começa a mudar. Se não houvesse o livro de Atos dos Apóstolos, o que a gente ia saber de Pedro? Do cara que negou, como vocês disseram aqui. Ninguém citou Atos dos Apóstolos aqui. Ninguém. Porque não importa, para a gente assim, não importa se o cara se converteu, não importa se Jesus está mudando a vida da pessoa, não importa se a pessoa está no louvor e Deus está transformando, não importa se a pessoa está pregando e Deus está transformando, mudando a vida da pessoa, o caráter da pessoa. O que importa para mim e para você é o passado da pessoa, que ela negou, que ela roubou, que ela se prostituiu, que ela era isso, que ela... a gente só se lembra disso. Nós somos assim. A gente só lembra dessas coisas. O bom é que Jesus não trabalha comigo e com você olhando para o nosso currículo. Se Jesus trabalhasse com Pedro, olhando o currículo de Pedro, Pedro estava lascado. E eu e você também estávamos lascados, perdidos, ferrados. Mas que glória a Deus que Jesus não trabalha comigo, com você, olhando para o nosso currículo, porque o nosso currículo é péssimo. O meu currículo é horrível, o seu currículo é horrível. A Bíblia diz que todos nós pecamos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas a boa notícia do Evangelho é que Jesus olha para mim e para você, e Ele trabalha em mim, com você, sabe como? Com os olhos da graça, com os olhos da misericórdia, do seu amor, do seu perdão. Todos estavam cheios do Espírito Santo. Começa uma mudança na vida do Pedro. Agora veja Atos capítulo 2, verso 14. Vamos começar a ver. Eu sei que muitos daqui conhecem a história toda. Atos 2, verso 14. Cadê ele? Não, eu 4. Bota um na frente do 4. Então Pedro levantou-se com os 11 e olha só. Lembra da negação? Quando ele negou Jesus? A mulher chegou para ele e disse: Jesus, olha, imagina a cena. Pedro está escondido, vendo Jesus. Jesus está sendo levado pelos soldados, preso. E aí chega alguém: ei, você é um discípulo dele. Ele: eu não sei nem quem é. Fala baixo. Nunca vi na minha vida. Com medo de ser preso e de morrer. Aí agora, cheio do Espírito Santo, lembra do versículo 4? Todos cheios do Espírito. Pedro estava ali naquela reunião, sabia? Então Pedro se levantou e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar o que está acontecendo. Olha só, o cara agora que negou se levanta e pede para explicar. Pede para explicar o quê? É que quando eles estão cheios do Espírito Santo, as pessoas que iam passando na frente da casa, as pessoas começaram a dizer: olha para os crentes, está tudo bêbado, está tudo tomando cachaça, está tudo bêbado. Aí Pedro se levanta e diz: não, deixa eu explicar o que está acontecendo. Ele não nega mais, cheio do Espírito Santo agora,
com a ousadia do Espírito Santo, ele começa a explicar o que está acontecendo, o que o Espírito Santo está fazendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa se você pecou antes. Não importa o que você fez. Se você entregar a sua vida a Jesus, em Jesus tudo é feito novo. Ele perdoa os seus pecados. Ele rasga essa folha e joga no mar do esquecimento, e ele não se lembra mais, e ele começa a escrever outras folhas, outros capítulos da minha e da sua história. Outros capítulos foram escritos agora da vida de Pedro. Ele começa a explicar, Deus quer te encher do Espírito Santo. Não é para você ficar aqui sapateando e falando em línguas, não. Deus quer te encher do Espírito Santo para quando você estiver diante dos seus amigos, daquele teu amigo ateu, e que começar com aquelas besteiras. Ah, não, porque a evolução, que não sei o que, e bota até uns bicos de besta. Não, porque a evolução, eu soube até que tinha um por aí, não foi? Depois eu quero ter uma conversa com ele para a gente dialogar. Não, porque aí Deus quer te usar, sabe para quê? Para tu se levantar e começar a explicar. Ah, não, é porque no início, no Gênesis, Deus criou o mundo, e Deus estava lá, e estava a Trindade, e Deus criou tudo muito bom e perfeito, mas aí veio o pecado, e o pecado entrou, destruiu tudo, mas aí quando tu estava perdido, aí veio Jesus, e Jesus veio e morreu na cruz. Deus quer te levantar para explicar. Deus quer te usar no Instagram para tu explicar. E não para tu ficar lá dançando aquelas musiquinhas que faz o que assim. Aí está lá o crente fazendo tudo isso aí lá. Não é porque é o TikTok. No inferno vai ter um monte de TikTok. O inferno, tique, o capeta toque. Eu posso ouvir um amém? Deus quer te usar para tu se levantar e explicar para a multidão. Deus quer te usar lá na tua escola. Quando tu entrar na faculdade. Depois eu vou pegar para vocês, vou botar no grupo um testemunho do pastor Davi Lago. Um professor metido a besta na faculdade. Ah, não, porque a ciência, porque os cristãos, não sei o quê, que não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê. O Davi disse, professor, licença, por favor. Aí o Davi disse que veio com um voador na cara do professor. Você sabia que o fulano de tal, não sei o que, era cristão, e ele explicou isso, isso e isso? Você sabia que Einstein, na sua ignorância, ele disse que ele queria saber algo mais, porque esse algo mais que existe no mundo só pode ter sido criado por um algo mais que se chama Deus. E ele começou, e fulano disse isso, e fulano disse isso, e o fulano disse, e o professor, quando ele terminou de explicar, ele disse que o professor estava lá, e ele estava lá atrás. Professor, posso te explicar? Posso falar? Pode. E ele começou. E o professor, e ele se dirigiu ao professor, porque Einstein disse isso, fulano disse isso. Fulano, quando ele chegou perto do professor que terminou, que ele voltou, aí da sala toda. Deus quer te usar assim. Para o nome dele ser glorificado lá na escola. O homem veio do macaco. É porque o professor nunca disse isso comigo. Porque se ele dissesse, que veio do macaco foi tu. Na minha época ele nunca disse. Às vezes dá vontade até de voltar para a faculdade só para poder debater esse negócio na faculdade. Ele se levanta. Como é que ele estava na negação? Seguindo de longe. Mas agora restaurado, cheio do Espírito Santo, ele se levanta, ele explica. Ele se levanta, ele explica. Verso 15. Esses homens não são bêbados, como vocês supõem. São 2:37 agora. 2:37. Vamos caminhar um pouquinho. Faz tempo que tu não leu a Bíblia, né? Vai ler hoje. Olha, quando ouviram isso, ficaram aflitos. Olha, veja só. O contexto aí é que ele está explicando, ok? Ele está explicando o que foi que aconteceu. Eles estão cheios. Quando Pedro começa a denunciar, a explicar, quando as pessoas ouviram isso, o que Paulo estava dizendo, o que Pedro estava dizendo, eles ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Quando se levantar, não na tua força, não na tua sabedoria, não para mostrar que tu agora sou crente,
eu conheço a Bíblia, eu conheço não sei o quê, eu estou fazendo teologia. Não, não é isso. Não é sobre você, é sobre Ele. É sobre as pessoas conhecerem o nome dEle, a pessoa dEle, o amor dEle. Não é com arrogância, não é com prepotência, é com amor. Pedro está explicando, Pedro não está abusado, Pedro não está chateado, ele está explicando. E ao explicar o Evangelho, as pessoas ficaram aflitas. E começaram a perguntar, o que a gente não deve fazer então diante de tudo isso? O que é que a gente deve fazer diante de tudo isso? Verso 38. Pedro respondeu, arrependa-se. Pregação do Evangelho, salvação. Deus vai colocar pessoas na tua direção, no teu caminho, para que você, cheio do Espírito Santo, ao explicar o Evangelho, a falar da salvação, do plano de salvação, no final as pessoas vão te perguntar, e aí o que é que eu faço? Aí você vai dizer, arrependa-se dos seus pecados, entregue sua vida a Jesus. Olha aí, para que vocês sejam perdoados e recebam também o dom do Espírito Santo. Deus quer te encher do Espírito Santo. Mas para que Ele quer me encher? Para você se levantar onde você estiver, para você falar do amor de Jesus para quem quer que seja, para que as pessoas encontrem Jesus, para que as pessoas tenham a oportunidade de caminhar com Jesus, para que as pessoas encontrem o amor de Jesus, o perdão, a salvação, a graça, a misericórdia. Deus não precisa de mim e de você, mas Ele conta comigo e com você. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Atos 2:41. Atos 2:41. E aí, perceberam o que foi dito no versículo 38? O que a gente deve fazer então, irmãos? Perguntaram eles a Pedro e os que estavam com Pedro. E o que foi que Pedro disse? Se arrependam, se convertam, entreguem a vida a Jesus e sejam perdoados, recebam o dom do Espírito Santo. E depois que Pedro faz isso, aí o que acontece? Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 13 mil pessoas. Cerca de 13 mil pessoas se entregaram a Jesus. Qual foi a última vez que você ganhou alguém para Jesus? Qual foi a última vez que alguém teve um encontro com Jesus por causa que Jesus usou você? Você quer ganhar almas para Jesus? Seja cheio do Espírito Santo. Porque cheio do Espírito Santo a gente não fala o que quer, a gente fala o que Ele quer falar. Seja cheio do Espírito Santo. Atos 3. Está percebendo como a vida desse homem, o que negou, o que se precipitou, o que está acontecendo com a vida dele, cheio do Espírito Santo, a mudança, está percebendo? Atos capítulo 3, verso 1 ao 6. Perceba que até Atos, aí está Evangelho de João, depois vem o livro de Atos, até chegar a Atos, até Jesus ressuscitar, então, enquanto com Pedro. Pedro era um fracassado. Pedro não ia à igreja, Pedro não orava. Deixou de pregar e voltou a ser pescador de peixe. Ele tinha negado o mestre dele. Ele andava triste, frustrado. O peso do pecado, a acusação, a culpa. Jesus então encontra com ele, tem uma conversa com ele restauradora, restaura Pedro. Pedro então segue. E aí, nesse capítulo 3, diz que certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo, à igreja, na hora da oração. Quem é cheio do Espírito Santo ora. Quem é cheio do Espírito Santo vai para a igreja orar. Quem não é cheio do Espírito Santo vai para a igreja paquerar. Quem é cheio do Espírito Santo tem prazer em Deus, vai na igreja por causa de Deus. Quem não é cheio do Espírito Santo vai à igreja por causa das pessoas. A ordem está sendo invertida aqui. Então toda sexta-feira que você sai da sua casa,
Você tem que vir aqui para orar. Para dizer, Deus, fala comigo. Deus, muda a minha vida. Então eles estão indo para a igreja orar. Veja que cheio do Espírito Santo, esse homem agora ele tem prazer, ele tem vontade de orar. Porque só tem vontade de orar quem tem o Espírito Santo, quem está cheio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos coloca de joelhos para orar. Porque a gente, por nós mesmos, na nossa carne, a gente não ora. Nós mesmos, nós não temos vontade de orar, essa é a verdade. Paulo vai dizer que há uma luta diária entre a nossa carne e o Espírito. Um se opõe ao outro, a carne não quer orar, o Espírito quer orar. Esse cara cheio do Espírito Santo agora, ele tem vontade de orar, ele tem vontade de ir para a igreja. Eu estou aqui percebendo aqui, tem muita gente que não votou ainda. A gente tem aqui uma média de 100 pessoas aqui, mas deve ter umas 50 que não votaram ainda. Vontade de orar. Então você tem que pedir assim, Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas para quê? Tem muita gente que quer ser cheio do Espírito Santo para falar em línguas. Não é nada de errado você falar em línguas. Eu falo em línguas. Mas como o pastor Pedro falou aqui, ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que falar a língua, é você controlar a língua. É parar de falar mal dos outros. É parar de você detonar com as pessoas. Porque há um ano atrás a fulana fez isso e isso. Há um ano atrás. Não deu lugar ao Satanás, não. Em um ano, Deus já mudou muita coisa na vida da pessoa. Deixa isso para o Satanás que fica nos acusando já. O papel de acusar, de lembrar as coisas do passado, isso é papel de Satanás, não é nosso. O nosso papel de alguém que é cheio do Espírito Santo é de encorajar. É de acreditar que as pessoas mudam, de que Deus muda as pessoas, de que Deus transforma, de que Deus escreve outros capítulos da nossa história. Eles estão orando. Qual foi a última vez que eu e você orou? Qual foi a última vez que eu e você, dentro da nossa casa, no nosso quarto, nós fechamos a porta e falamos com Deus só? Qual foi a última vez? Seja cheio do Espírito Santo para orar. Seja cheio do Espírito Santo para orar. Versículo 2. Então eles estavam sendo levados para a porta do templo, chamada Formosa, e um aleijado estava lá, que era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. 3. E o aleijado, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. 4. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, toma uma nota de 200. Não, olha para nós. 5. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber o quê? Uma nota de 200, é agora. 200, duzentinho. 6. Então disse Pedro, olha só, quem estava com eles? Pedro e Ju? Por que a Bíblia está dizendo que foi Pedro que disse? Não é à toa que a Bíblia está dizendo Pedro então disse, não é à toa. Não é porque Pedro era melhor de João, mas é porque é Pedro que está sendo restaurado. Foi Pedro que teve a vida consertada, transformada, mudada pelo Espírito Santo. Foi Pedro que havia negado. Era Pedro que estava triste, frustrado, carregando o peso do pecado, as acusações de Satanás. E Pedro precisava desse Espírito Santo sobre a vida dele. E aí a Bíblia diz, então disse Pedro. Não foi João. Não é para enfatizar que Pedro tinha mais fé, era mais cheio. Não era isso. É para mostrar o que Deus fez, o que o Espírito Santo estava fazendo na vida dele. Que ele já não era mais o mesmo Pedro. Cheio do Espírito Santo, a gente não é mais o que a gente era. Então disse Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E o homem andou. Cheio do Espírito Santo,
Deus quer te usar, sabe para quê? Para fazer gente andar. Não necessariamente andar o paralítico. Ele é poderoso para fazer isso e ele pode fazer isso, amém. Mas é gente que espiritualmente não está andando, não está indo para a igreja. É gente que espiritualmente é um paralítico. E Ele quer usar para a tua vida. Para você se levantar, eu não tenho nada, mas eu tenho uma coisa, eu tenho Jesus. Vamos comigo sexta-feira para a liga, porque Jesus é poderoso para transformar essa tua depressão. Jesus é poderoso para acabar com essa tua força. Jesus é poderoso para te libertar do vício, da droga, sei lá o que tu está usando. Jesus, eu não tenho nada, mas eu tenho Jesus. Vamos comigo sexta-feira na liga, que Jesus é poderoso para te libertar da pornografia. Jesus é poderoso. Ele quer te levantar para usar a tua vida, para que pessoas andem e vão até Jesus. Ele quer te usar. Ele quer te encher do Espírito Santo, para que através de pessoas se levantem e corram para Jesus. Ele quer usar você. Vamos correr. Atos 4:4. Cheio do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo, amém? Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de quantas pessoas? 5.000. Quanto foi na primeira pregação? 3. E nessa época não se contava crianças nem mulheres, viu? 3, vamos botar uma média de quase 10.000 pessoas. 5, vamos botar uma média de mais de 10.000 pessoas aí. Crianças e mulheres. Tem muita gente que está caminhando para o inferno. E que Deus quer te encher do Espírito Santo, para que as pessoas tenham um encontro com Jesus através da sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Você sabia que tem gente que só vai ter um encontro com Jesus através da sua vida? Essa pessoa, ela só vai passar por você. Não vai ser através de mim, é através de você. Deus vai colocar pessoas no teu caminho, para que essas pessoas encontrem Jesus, entreguem a vida a Jesus, e Ele quer usar você. Ele quer te encher do Espírito Santo, para que quando essas pessoas passarem, você perceba, esteja ligado, para que quando essas pessoas chegarem perto de você, Deus vai te usar, e essas pessoas vão crer na mensagem que você vai falar para elas. Amigos, amigas, pessoas da escola, do cursinho, da vizinhança, do condomínio. Atos 4:12. Ele vai dizer: em nenhum outro há salvação. Ele está pregando, olha só. O cara que negou, que disse que não conhecia Jesus, com medo, cheio do Espírito Santo. Ele diz: mas não há salvação em nenhum outro. Não há outra pessoa que possa salvar vocês. Nem debaixo do céu. Não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Olha só. Não tem vergonha mais. Ousado, corajoso, cheio do Espírito Santo. Deus quer, está entendendo que Deus quer encher você do Espírito Santo? Para você levar a mensagem de salvação, e você chegar lá e levantar e dizer: olha, não há outro na face da terra pelo qual vocês vão ser salvos. Só Jesus salva. Só Jesus salva. Agora peça sabedoria a Deus, tá? Não seja arrogante, nem seja um maluco pregando o evangelho, não. Porque tem gente que não se converte, não, senão tu vai se lascar no inferno. Tem gente que é assim, né? Aqui não, mas tem gente por aí. É igual a história do cara que estava no restaurante da empresa, uma empresa muito grande, e todo dia tinha a hora do almoço. Aí tinha aquelas filas do self-service. E sempre tem uma pessoa endemoniada na fila que demora 10 minutos para escolher cada item. Não é assim? Eu não sei o que ela fica olhando. Que vai lá e fica assim: primeiro item. Aí está lá: arroz integral. Não.
tomate? Não. Aí o cara estava lá na fila. E atrás desse cara tinha um crente. E o cara lá, demorando. E o crente com os talheres na mão, garfo e faca. Aí o cara demorou a primeira vez e o crente lá atrás. Espírito Santo, me segura. Aí daqui a pouco o cara foi, no próximo demorou. Quando demorou, aí o crente pegou a faca e tome nas costas dele uma facada. Aí o cara deu um pinote assim, olha pro cara. Esse cara tá maluco, pô. Me conhece de onde pra estar fazendo isso? Aí o crente ficou na dele, né? O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Aí o cara andou mais outro item para escolher, sei lá, o feijão. E o cara demorou de novo. Aí o crente toma o quê? Toma uma facada. Igual aquele personagem lá de comédia, né? Olha a faca. E aí o cara já estava ficando já cheio de cão, já o cara, né? E o crente também, né? Aí o crente fez isso 4 vezes no cara. Na quarta o cara não aguentou. Na quarta o cara olhou para trás e disse: meu irmão, tu me conhece de onde, maluco? Tu me conhece de onde para estar dando facada aí atrás de mim, engarfado o quê? Aí o crente olhou para ele e fez: tá doendo, é? Pior é no inferno. Você não precisa pregar o evangelho assim para ninguém não, tá? Não precisa. Antes de falar do inferno, fale do céu. Tem um céu para você, tem Jesus para você, Ele é maravilhoso, Ele te ama. Mas vamos concluir para terminar. Tem muita coisa do Pedro. Tem muita coisa. Atos 5,15. Atos 5,15. Vocês estão percebendo que a mudança que está acontecendo na vida desse cara cheio do Espírito Santo? Posso ouvir um amém? Não, um amém de que vai para o céu. Atos 5,15, olha só. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas. Para quê? Para que pelo menos a sombra de Pedro, olha só, a sombra de Pedro se projetasse sobre algumas daquelas pessoas enquanto ela passava. O que está acontecendo aqui? Veja só. O que o Espírito Santo está fazendo na vida desse cara, chamado Pedro, o que negou, o que fracassou, o que se desviou, o Pedro, que ninguém dava nada por ele, que ninguém queria chamar ele para ser pastor na igreja, ninguém queria. O Espírito Santo, Jesus disse: eu quero você comigo. Porque as pessoas estão vendo só essa página suja, escura da sua vida, que eu tenho, Pedro, eu já tenho escrito tudo sobre você. E nas próximas páginas da sua vida, Pedro, tem tanta coisa que eu vou fazer através de você, que as pessoas não estão sabendo, Pedro, e que nem você sabe. Deixa eu liberar uma palavra para você. Tem coisa que Deus vai fazer através de você que nem você imagina. Não importa o quão longe o pecado te levar, a graça de Deus, ela vai lá e te alcança e te traz de volta. Então tem coisas que Deus vai fazer ainda em você, por você, através de você, que nem você imagina, que nem seus pais imaginam. Alguém já disse: não julgue um livro pela capa. As pessoas estão levando pessoas endemoniadas, pessoas que estão doentes, enfermas, todo tipo de doença, para quê? E aí colocavam em camas. Consegue imaginar você a cena? Consegue imaginar? Camas. Em cima das camas, pessoas enfermas. Tipo o corredor do HGE. Alguém já entrou no corredor do HGE? É uma desgraça. Eu vou falar publicamente aqui no YouTube aqui. É uma vergonha. E lá está lá, ó, o corredor do HGE. Camas, enfermos, macas, gente endemoniada. Sei o que lá. Para que isso? Para que quando Pedro fosse passando, a sombra dele, se projetasse sobre os enfermos, os endemoniados. E todos eram o quê? Sabe o que acontecia? Eram curados, eram libertos, porque esse homem está cheio do Espírito Santo.
encerrar isso aqui e dizer para você, tem muita gente precisando de você. Não porque há um poder em você, é por causa do poder do Espírito Santo que Ele quer liberar sobre você. Para que por onde você passar, as pessoas enxerguem, percebam, sintam que você é cheio do Espírito Santo. Que as pessoas queiram ficar perto de você, não porque você é bonitinha, você é cheirosinha, você é descolado, você é um cara que usa brinquinho, não. As pessoas cheguem perto de você. As pessoas queiram ficar perto de você, por causa que elas estão sendo atraídas por causa do Espírito Santo em você. Conta a história para encerrar aqui, no capítulo 9. Isso aqui é o capítulo 5, tá? Não precisa colocar não. Mas mais na frente, no capítulo 9, depois vocês lerem Atos 9, todinho, do versículo 32 ao 34, Pedro vai orar por outra pessoa aleijada. Ele orou no capítulo 3, ele vai orar no capítulo 9, versículo 32 a 34, outra pessoa aleijada. No capítulo 9, no versículo 36 ao 41, Pedro, depois de orar pelo aleijado, capítulo 9, alguém fica sabendo que o Pedro estava na cidade. Olha que interessante isso. No versículo 36, bota aí o 36 do capítulo 9, vai encerrar. Ainda está no tempo. Atos 9, para encerrar, capítulo 30, versículo 36. Atos 9, versículo 36. Para a gente encerrar. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmola. 37. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi levado e colocado no quarto do andar superior. 38. Ela ficou doente e morreu. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar, olha só, quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mas os discípulos não estavam lá? Por que os discípulos não oraram? Quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava bem pertinho, que Pedro estava em Lida, mandaram 2 homens dizer: não se demore em vir até nós. Deixa eu liberar outra palavra para você. Tem gente que vai saber que você está por perto e vai mandar chamar você para você orar. Tem gente na sua família, no seu rol de amizade, na sua escola, que vai saber que você é uma menina de Deus, cheia do Espírito Santo, um menino cheio do Espírito Santo, que as pessoas vão se lembrar: olha, chama lá o fulano. Ele tem algo que a gente não tem, chama ele lá para orar aqui. Mas você precisa tomar uma decisão hoje assim, dizer: Senhor, eu quero ser cheia do Espírito Santo. O final dessa história é que Pedro vai lá, ora e a menina ressuscita. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Para terminar, conta-se que uma irmã, ela passou numa empresa, e é tipo uma empresa que você abre uma porta e você passa por uma sala, e depois você abre uma porta e você entra. Já viu essas salas em filme? Já viu em filme isso? Não. Em filme eu vejo mais isso do que por aqui, mas em filme tem muito isso. Diz que quando ela abriu a porta, ela passou por uma sala, e depois ela atravessou várias salas, e quando ela passava por todo, sabe, por essas portas que ela passava na empresa, todo mundo que estava em cada sala, as pessoas começaram a chorar, por causa da presença de Deus que ela carregava. Vou liberar outra palavra. Por onde você passar, por causa da presença dEle, as pessoas vão chorar de arrependimento por causa dos pecados e vão querer se converter a Jesus. Seja cheio, seja cheia do Espírito Santo.